Burkina Faso e Mali são dois países do Sahel que vivem uma situação de grande complexidade política, social e militar. Apesar de não estarem em conflito direto entre si, a relação entre esses países é marcada por uma profunda aliança estratégica que busca responder a múltiplos desafios que atravessam a região, como a crescente ameaça de grupos extremistas, instabilidade política, crises humanitárias e a busca por soberania diante da pressão internacional. Nos últimos anos, ambos os países passaram por golpes militares que mudaram drasticamente seus rumos políticos. Em Burkina Faso, o coronel Ibrahim Traoré assumiu o poder em uma conjuntura marcada por insatisfação popular com os governos civis anteriores, acusados de ineficácia no combate ao extremismo e na gestão da segurança. Da mesma forma, no Mali, o coronel Assimi Goïta liderou um golpe que instalou uma junta militar, rompendo com o modelo democrático e promovendo uma nova agenda política. Essas mudanças resultaram em uma aliança entre os governos militares dos países da região, com a intenção de reforçar suas posições internas e externas. Em julho de 2024, essa cooperação foi formalizada com a criação da Aliança dos Estados do Sahel, AES, composta por Burkina Faso, Mali e Níger. A AES surgiu como uma alternativa à Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, com a intenção de promover uma integração política, econômica e militar mais alinhada às realidades e interesses desses países. O coronel Assimi Goïta foi eleito presidente da AES, enquanto Ibrahim Traoré assumiu a vice-presidência, sinalizando a importância da união desses regimes militares para enfrentar a crise na região. A AES tem como principal objetivo responder aos desafios de segurança impostos pela escalada do extremismo islâmico. Grupos como o Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin, afiliado à Al-Qaeda, e o Estado Islâmico no Grande Saara, ISGS, expandem suas operações no Sahel, colocando sob ameaça direta a estabilidade de Burkina Faso, Mali e Níger. Esses grupos utilizam táticas de guerrilha, ataque surpresa e controle territorial em áreas rurais e remotas, desafiando a capacidade das forças armadas desses países. Exemplos recentes dessa violência incluem o ataque à base militar de Boulikessi, no Mali, em junho de 2025, que resultou na morte de cerca de 100 soldados malineses e na captura de dezenas de prisioneiros. Paralelamente, na região trinacional que abrange partes do Níger, Burkina Faso e Mali, um ataque em Bani Bangu vitimou mais de 30 soldados nigerinos, mostrando a dimensão transnacional e a coordenação desses grupos extremistas. Esses episódios demonstram que as ameaças não respeitam fronteiras nacionais, exigindo uma resposta coordenada entre os países afetados. A cooperação entre Burkina Faso e Mali, facilitada pela AES, vai além do campo político. No âmbito militar, os dois países compartilham informações de inteligência, realizam operações conjuntas e buscam fortalecer suas capacidades de defesa. Essa coordenação tem como objetivo não apenas conter os grupos insurgentes, mas também garantir a soberania e o controle sobre seus territórios diante da crise de segurança. Além disso, essa aliança serve como uma forma de resistência às pressões políticas e militares de potências ocidentais, principalmente após o rompimento com a CEDEAO, que aplicou sanções e pressões diplomáticas contra os regimes militares. Em termos geopolíticos, Burkina Faso e Mali têm buscado diversificar suas alianças internacionais, aproximando-se de potências como a Rússia, que tem oferecido apoio militar e político. Essa nova orientação reforça a estratégia de autonomia e soberania regional, embora traga implicações complexas no cenário internacional. A presença de atores externos na região, inclusive por meio de contratantes militares privados, tem sido motivo de controvérsia e tensão diplomática, refletindo os desafios globais enfrentados pela região do Sahel. No entanto, a situação humanitária na região é extremamente preocupante. A escalada da violência e da insegurança provocou o deslocamento forçado de milhões de pessoas dentro e fora das fronteiras desses países. Comunidades inteiras foram desestruturadas, com impactos severos na educação, saúde, segurança alimentar e acesso a serviços básicos. Organizações internacionais alertam para o aumento da vulnerabilidade de mulheres e crianças, especialmente com o fechamento de escolas e o crescimento da violência de gênero. O agravamento da crise humanitária coloca um desafio adicional para os governos de Burkina Faso e Mali, que precisam balancear a luta contra o extremismo com a necessidade urgente de promover o bem-estar de suas populações.
A falta de infraestrutura adequada, o colapso dos serviços públicos e a instabilidade política dificultam a implementação de políticas eficazes de desenvolvimento e recuperação social. Além disso, a expansão dos grupos extremistas para países vizinhos como Benin e Togo amplia o risco de instabilidade em toda a região oeste africana, exigindo respostas integradas e multilaterais. A dinâmica regional demonstra que os problemas enfrentados por Burkina Faso e Mali não podem ser tratados isoladamente, demandando cooperação entre países, organizações internacionais e sociedade civil. Dentro desse contexto, a aliança entre Burkina Faso e Mali, por meio da AES, representa uma tentativa de construir um bloco regional que possa enfrentar os desafios comuns com mais autonomia e unidade. No entanto, a eficácia dessa estratégia depende da capacidade desses governos de manter a coesão interna, fortalecer as instituições e garantir a proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. A instabilidade política, agravada pela repressão a opositores, censura da imprensa e convocação forçada para o serviço militar, compromete a legitimidade dos regimes e dificulta o engajamento popular. A militarização da política pode agravar tensões sociais e comprometer o futuro democrático da região, tornando o desafio ainda maior. Por fim, o cenário de Burkina Faso em Mali no Sahel é um retrato das complexidades contemporâneas das regiões afetadas pelo extremismo, pobreza e crises políticas. O equilíbrio entre segurança, desenvolvimento, direitos humanos e soberania nacional é delicado e fundamental para o futuro da região. A contínua colaboração entre Burkina Faso e Mali, junto com o fortalecimento da AES, serão decisivas para a construção de uma estratégia eficaz de enfrentamento dos desafios e para o estabelecimento de condições que permitam a paz, estabilidade e progresso para as populações do Sahel. Burkina Faso e Mali formam uma aliança estratégica complexa em meio a um cenário marcado por desafios políticos, sociais, militares e humanitários que definem a região do Sahel. Apesar de não estarem em conflito direto entre si, esses países compartilham uma história recente de golpes militares que redefiniram seus rumos políticos, colocando ambos sob regimes militares liderados por jovens coronéis que buscam consolidar o poder e responder às ameaças que assolam suas nações. Ibrahim Traoré em Burkina Faso e Assimi Goïta no Mali são os nomes centrais dessa nova fase, que se expressa por meio da criação da Aliança dos Estados do Sahel, AES, formalizada em 2024, ao lado do Níger, buscando romper com a tradicional influência da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, e das potências ocidentais. A AES representa uma tentativa de promover uma integração política, econômica e militar alinhada aos interesses locais, articulando uma estratégia que prioriza a autonomia e soberania regionais. Essa união, no entanto, é também uma resposta direta à crescente ameaça de grupos extremistas islâmicos que expandem suas operações pela região, como o Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin e o Estado Islâmico do Sahel, que tem protagonizado ataques devastadores, como ocorrido na base militar de Bulikessi, no Mali, onde centenas de soldados foram mortos ou capturados, ou ataque na região do Banibangu, que vitimou tropas nigerinas, mostrando que a violência atravessa fronteiras e exige uma resposta coordenada. Para enfrentar esses desafios, Burkina Faso e Mali intensificaram sua cooperação militar, compartilhando inteligência, realizando operações conjuntas e reforçando suas capacidades de defesa. Uma colaboração facilitada pela AES, que também reflete um movimento geopolítico de aproximação a potências como a Rússia, numa tentativa de reduzir a dependência ocidental e afirmar maior autonomia. Entretanto, a situação humanitária é alarmante. Milhões de pessoas foram deslocadas, comunidades foram desestruturadas, o acesso à educação, saúde e segurança alimentar é precário, e a vulnerabilidade de mulheres e crianças aumentou significativamente, agravada pelo fechamento de escolas e pela violência de gênero. Essa crise social profunda torna o contexto ainda mais complexo, pois além de combater o extremismo armado, os governos precisam lidar com o sofrimento e a precariedade da população. Paralelamente, em Burkina Faso, o governo de Ibrahim Traoré
tem usado a cultura e símbolos históricos, como a memória de Thomas Sankara, para fortalecer a legitimidade do regime, resgatando um sentimento nacionalista e revolucionário que busca mobilizar a população em torno de uma identidade compartilhada e do pan-africanismo, que também se reflete na postura internacional de resistência à influência estrangeira. Apesar desses esforços, cresce a insatisfação popular diante da deterioração das condições de vida, da repressão política e da insegurança contínua, levando a protestos e manifestações que desafiam a estabilidade dos regimes militares e exigem uma resposta que equilibre ordem e liberdade. O futuro da região depende, assim, da capacidade desses países de manter uma cooperação estratégica eficaz, que enfrente os grupos extremistas, promova o desenvolvimento social e econômico e preserve direitos humanos e democracia. A gestão das relações internacionais será crucial para evitar que o Sahel se torne palco de conflitos por procuração entre grandes potências, mantendo a autonomia e a paz na região. Em síntese, Burkina Faso e Mali estão num momento decisivo, onde a aliança entre eles, simbolizada pela AES, pode representar uma rota para superar desafios históricos e contemporâneos, mas que também está permeada por riscos ligados à governança militar, à crise humanitária e à complexidade geopolítica que define o Sahel atualmente. A complexidade da situação entre Burkina Faso e Mali, assim como da própria região do Sahel, não pode ser subestimada. A realidade que esses países enfrentam vai muito além da simples luta contra o extremismo, englobando questões profundas de governança, identidade, economia e relações internacionais que se entrelaçam de forma a desenhar um cenário multifacetado, difícil e desafiador para todos os atores envolvidos. A persistência dos golpes militares demonstra o quão frágil é a estabilidade política na região, mas também revela uma tentativa dos líderes de se adaptarem a um contexto onde o modelo tradicional de governo e cooperação internacional parece insuficiente para responder aos problemas locais. Ibrahim Traoré e Assimi Goïta, enquanto figuras centrais dessa transformação, simbolizam uma geração de militares que reivindicam um papel diferente para seus países, um papel que passa pela afirmação da soberania nacional e regional, pela rejeição das ingerências externas e pelo resgate de um projeto político que pretende ser mais alinhado às especificidades culturais e históricas africanas. Essa retórica que invoca o pan-africanismo e a resistência à dominação externa encontra eco entre muitos jovens e grupos sociais que se sentem marginalizados pelas políticas anteriores e pela influência contínua das potências ocidentais. No entanto, a retórica e as intenções enfrentam obstáculos enormes. A crise humanitária é um retrato cruel das consequências da instabilidade. Milhões de pessoas deslocadas, milhares de mortos e feridos, o colapso de serviços essenciais como saúde e educação são marcas profundas que deixam cicatrizes duradouras na população. A violência, muitas vezes indiscriminada, atinge principalmente os mais vulneráveis, colocando em xeque não apenas a segurança, mas a própria sobrevivência de comunidades inteiras. Além disso, a repressão política, a censura da imprensa e a marginalização da oposição minam a legitimidade dos regimes militares, criando um ambiente de tensão e potencial instabilidade interna. Manifestações e protestos são sinais claros de que a população exige não apenas segurança, mas também respeito aos direitos fundamentais e participação política. A dificuldade em conciliar esses elementos aumenta a complexidade da situação e coloca desafios adicionais para os líderes que precisam governar num cenário de crises múltiplas e entrelaçadas. Por outro lado, a aproximação com potências como a Rússia, que oferecem apoio militar e político, abre uma nova fase geopolítica para a região, mas também levanta preocupações sobre a possível intensificação de conflitos por procuração, que poderiam ampliar ainda mais a instabilidade. O Sahel, até então marginalizado em muitos aspectos, torna-se um tabuleiro estratégico onde interesses internacionais se cruzam e se enfrentam, aumentando a pressão sobre os governos locais. A cooperação militar e política entre Burkina Faso, Mali e Níger, por meio da AES, é um passo importante para tentar estruturar uma resposta conjunta e mais eficaz. Porém, para que essa aliança tenha sucesso, será fundamental que os países consigam equilibrar suas ações militares com políticas sociais que atendam às necessidades reais da população, garantindo acesso à educação, saúde e segurança alimentar,
ao mesmo tempo em que promovem a inclusão política e o respeito às liberdades civis. A história recente da região do Sahel mostra que somente o uso da força não resolve os problemas de fundo que geram o extremismo e a instabilidade. É preciso um esforço conjunto e integrado que envolva não apenas governos, mas também comunidades locais, organizações internacionais e a sociedade civil para construir as bases de uma paz sustentável e de um desenvolvimento duradouro. Burkina Faso e Mali estão, portanto, diante de uma encruzilhada histórica. O futuro desses países e da região como um todo dependerá da capacidade de seus líderes e das suas sociedades em construir pontes, superar divisões e implementar soluções que não se limitem ao curto prazo, mas que possam garantir a estabilidade, a justiça social e a prosperidade para gerações futuras. A AES pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo, mas sua eficácia estará sempre condicionada pela realidade concreta vivida pelas pessoas nas comunidades mais afetadas. Esse cenário de desafios e possibilidades é o pano de fundo para entendermos a importância de acompanhar de perto os acontecimentos no Sahel, não apenas como um tema geopolítico distante, mas como uma questão humanitária e social que merece atenção global. E assim, encerramos esta análise detalhada sobre a relação entre Burkina Faso e Mali, seus desafios e a complexa realidade do Sahel. Se você quer continuar recebendo conteúdos aprofundados e atualizados como este, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo informação de qualidade para você. Nos vemos no próximo vídeo.